Processo número 23041-027-263-2023-80. Assunto: revisão do termo de acordo de cooperação técnica número 3501-422-7099 de 2021, dígito 53, firmado entre o Instituto Federal de Alagoas e o Instituto Nacional do Seguro Social, que implementou os ditames do decreto 10.620 de 2021, transferindo a concessão e a gestão de aposentadorias e pensões do IFAL para o INSS. Relatório Buarque, Sinquieta e FAO. Relatório. Trata-se de processo que objetiva trazer à apreciação deste Conselho Superior do Instituto Federal de Alagoas, Consup e FAO, matéria de relevante interesse público, notadamente afeita aos servidores públicos ativos e aposentados, assim como aos pensionistas do IFAO, consistente na possibilidade de revisão do Acordo de Cooperação Técnica número 3501 422-7099, 2021, dígito 53, e, por conseguinte, na possibilidade de que os serviços referentes à concessão e gestão de pensões e aposentadorias de seus servidores, repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, por intermédio do aludido acordo, voltem a ser exercidos por este Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. De partida, antes de passarmos à análise do mérito com sua devida fundamentação, procedemos a uma breve exposição dos principais fatos e atos administrativos pertinentes à questão em apreço. No dia 5 de fevereiro de 2021, publicou-se o decreto número 10.620, que dispõe sobre a competência para concessão e manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social da União no âmbito da administração pública federal. Para viabilizar a implementação do decreto, a presidência do INSS editou, em 13 de outubro de 2021, a portaria pré-INSS número 1365, que estabelece um cronograma de execução, distribuindo ao longo dos meses subsequentes os órgãos públicos federais para que procedessem à transferência de suas aposentadorias e pensões para o INSS, de modo que, ao término de tal cronograma, todos os órgãos tivessem efetivado a migração, transformando o INSS, com efeito, no órgão gestor único previsto no parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição da República, centralizador de todas as aposentadorias e pensões vinculadas ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, dos servidores públicos da União. Desde logo, é de se notar que, dentre os órgãos federais incluídos no primeiro mês do referido cronograma de execução, outubro de 2021, encontravam-se as seguintes instituições federais de ensino, IFES: Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, Unifespa, Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Universidade Federal do Cariri, UFCA, Instituto Federal do Acre, IFAC, Instituto Federal do Amapá, IFAP, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, IFMS, e Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS. A busca levada a efeito por este relator aponta que, dessas 13 IFES, passados mais de 2 anos da edição do decreto 10.620 de 2021, apenas o IFAO efetivou a transferência de suas aposentadorias e pensões. Repito, dessas 13 que estavam previstas no primeiro mês. E já de todos os 38 institutos federais e de todas as 63 universidades federais, até a presente data, somente se tem conhecimento de 4 que realizaram a referida migração, a saber, a Universidade Federal de Lavras, UFLA, a Universidade Federal Tocantins, UFT, o Instituto Federal de Rondônia, IFRO, e, por fim, o próprio Instituto Federal de Alagoas, IFAO. Como ato derradeiro para dar cumprimento ao decreto número 10.620 de 2021, os órgãos públicos deveriam, cada um individualmente, pactuar termo de acordo junto ao INSS, estabelecendo um plano de trabalho personalizado para organizar o processo de transferência de todas as suas aposentadorias e pensões para esse órgão. No caso específico do IFAO, isso se deu a partir da celebração do Acordo de Cooperação Técnica, ACT, número 3501-422-7099-2021, dígito 53, entre o reitor do Instituto Federal de Alagoas e o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, que formalizou um plano de trabalho que permitiu a conclusão do processo de migração para o INSS a partir da folha de pagamentos
de julho de 2022. Desde então, a competência para conceder e gerir as aposentadorias e pensões do IFAL está totalmente centralizada no INSS. Ocorre que no dia 7 de fevereiro de 2023, já portanto sob o atual governo, em solenidade de reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente com as entidades representativas de servidores públicos federais, evento capitaneado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, MGI, a excelentíssima senhora ministra Esther Dweck anunciou a suspensão da portaria PRES-INSS 1365/2021, isto é, a suspensão do cronograma de execução do decreto 10.620/2021, o que de fato veio a ocorrer, encontrando-se tal cronograma suspenso até hoje, bem como anunciou a instituição de um grupo de trabalho com a incumbência de examinar a possibilidade de revogação de tal decreto. Com essa medida, todos os órgãos públicos federais que ainda não haviam transferido suas aposentadorias e pensões para o INSS, vale dizer, a imensa maioria, viram-se desobrigados de realizar tal transferência, ao menos enquanto o cronograma de execução permanece suspenso. As pouquíssimas instituições que já haviam realizado a migração, no entanto, dentre as quais o IFAL, não obtiveram o retorno de suas respectivas aposentadorias e pensões, uma vez que não houve até o momento revogação integral do decreto, mas tão somente a suspensão de seu cronograma de implementação. Perceba-se que tal realidade, enquanto perdurar, estabelece um ambiente de tratamento anti-isonômico entre instituições públicas de mesma estatura e idêntica natureza jurídica, e, para além disso, cria um cenário de existência de dois diferentes órgãos gestores do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, dos servidores de um mesmo ente federativo, a União, quais sejam o INSS e o CIPEC, situação expressamente vedada pela Constituição Federal de 1988, consoante veremos de modo mais aprofundado em tópico oportuno. Nesta altura, cabe frisar que, desde o início da vigência do Decreto 10.620 de 2021, o processo de centralização das aposentadorias e pensões do IFAL para o INSS despertou intensos questionamentos e inseguranças na comunidade acadêmica, sobretudo, mas não apenas, por parte dos já aposentados e pensionistas, bem como daqueles servidores em vias de se aposentar. Após efetivada a centralização, os questionamentos e inseguranças se converteram em problemas concretos vivenciados pelos aposentados e pensionistas, que vão desde a dificuldade de obter uma simples informação desejada até diversos casos de atraso no pagamento dos proventos, chegando até mesmo a situações de ameaça de interrupção indevida do pagamento, além do aumento considerável do tempo de espera entre o requerimento e a concessão do benefício para novos aposentados pensionistas, dentre tantos outros relatos de situações indigestas recebidos pela entidade sindical, aqui representada por este relator. Em virtude disso, aposentados, pensionistas e servidores do quadro ativo do IFAL vêm desenvolvendo há meses uma campanha de mobilização em defesa do retorno das aposentadorias e pensões para este Instituto Federal, por meio da realização de reuniões, assembleias e atos, distribuição de panfletos e jornais, a fixação de faixas e cartazes, publicação de conteúdo em mídias sociais e solicitação de audiências para discussão da matéria com o magnífico reitor Carlos Guedes e sua equipe de gestão. Campanha esta que tem recebido, ademais, apoios externos ao IFAL, especialmente de outras entidades sindicais e de parlamentares atentos e preocupados com a situação desencadeada. Aqui eu queria fazer uma referência especialmente, né, ao Sinasef Nacional, que tem se engajado nessa luta, emitiu uma moção de apoio, de solidariedade aos aposentados e pensionistas do IFAL, e também uma menção ao deputado federal Paulão, né, que recebeu o Sindicato FAO e foi também tem sido, né, um importante interlocutor dessa luta. Bom, continuando a leitura, após reunir-se com a ministra Esther Dweck e sua equipe, o reitor Carlos Guedes, no dia 13 de julho último, expediu o ofício número 202/2023, endereçado ao MGI, do qual vale reproduzir o excerto abaixo. 3. O IFAL compreende que o estabelecimento do ato de centralização das aposentadorias do INSS foi um processo legal, em conformidade com o disposto no Decreto 10.620 de 2021. Todavia, os desdobramentos relacionados a este cumprimento, especificamente no que concerne à percepção das pessoas diretamente envolvidas, não se mostra positiva. Sim. 5. A centralização das aposentadorias no INSS tem gerado aos aposentados e pensionistas do IFAL grande insatisfação, evidenciada por inúmeras manifestações direcionadas ao Instituto.
6. Assim, o tema tem ocasionado grande desgaste na relação entre a gestão e os servidores ativos e inativos, a qual sempre se estabeleceu de forma extremamente salutar, efetiva e pacífica. 7. Dentre a exposição de motivos deste público, está o fato de o IFAL ser uma das poucas instituições que concluíram o processo de centralização, o qual, até o momento, se encontra com o cronograma de execução de novas centralizações suspensos para outras entidades, até que transcorra a avaliação do ato por parte do governo federal. 8. Frente ao exposto, insto que a centralização das aposentadorias possa ser tratada de maneira isonômica em relação a todas as entidades, não sendo imposto o cumprimento apenas para aquelas já centralizadas. 9. Considerando o fato de a regulamentação balizadora do ato de centralização estar sob exame do governo federal e estando sujeito a ocorrerem mudanças na gestão do processo, pedimos apoio junto a este Ministério para dirimir a problemática supracitada. 10. Dito isto, solicito que determine o retorno imediato da concessão e manutenção das aposentadorias e pensões ao do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, enquanto a centralização na forma do artigo 40, parágrafo 20 da CF 88 não é normatizada. O pedido vem ao encontro das solicitações da comunidade do IFAL, que considerou a centralização de serviços danosa aos beneficiários e que vem constantemente solicitando o apoio da gestão no desfazimento da centralização no modelo atual, CIC. Carlos Guedes de Lacerda, reitor titular. Como se nota, com este ato, o Instituto Federal de Alagoas manifestou oficial e inequivocamente, diante de todo o cenário apresentado, seu interesse quanto ao retorno das aposentadorias e pensões para o IFAL, interesse esse reafirmado pelo magnífico reitor na última audiência realizada entre reitoria e Sintetfal, com ampla participação da comunidade, no recente 18 de julho, antes de ontem, onde restou firmado, ademais, o compromisso de inclusão da presente matéria no início da ordem do dia desta sessão extraordinária do Conselho Superior do Instituto. É o breve relatório, passo a fundamentar para, enfim, apresentar como voto. Fundamentação. Da gestão do regime próprio dos servidores públicos federais, regulamentação anterior e alterações trazidas pelo Decreto nº 1020 de 2021. As reformas previdenciárias de 2003 e 2019, suas implicações sobre a matéria e perspectivas para o RPPS. Desde a edição do Decreto-Lei nº 200 de 1967, a competência relativa à gestão dos benefícios previdenciários em âmbito federal é abrangida pelas atividades de administração de pessoal civil no âmbito do Poder Executivo, que está organizada e é desempenhada sob a forma de sistema, o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, sobre o qual versam os decretos nº 67.326 de 70 e 93.215 de 86. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º do decreto número 67.326 de 1970. Artigo 1º. As atividades de administração de pessoal do Serviço Civil do Poder Executivo ficam organizadas sob a forma de sistema, na conformidade deste decreto em cumprimento ao que dispõe o artigo 30 e seus parágrafos do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Parágrafo único. Integrarão o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, todas as unidades organizacionais de qualquer grau incumbidas especificamente das atividades de administração de pessoal da administração direta e das autarquias. A estrutura do CIPEC funda-se na existência de um órgão central ao qual estão vinculados órgãos setoriais e seccionais e as respectivas unidades e subunidades, nos termos do Decreto 93.215 de 86. Artigo 3º. O CIPEC compreende 1. Órgão central, Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, órgãos setoriais, departamentos, divisões ou outras unidades específicas de pessoal do civil, dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República de maior hierarquia na respectiva área administrativa. 3. Órgãos seccionais, departamentos, divisões ou outras unidades específicas de pessoal de autarquias e órgãos autônomos. Parágrafo único. A critério do órgão central e para atender a peculiaridades de serviços, poderão ser criadas 1. Unidades regionais, por proposta do órgão setorial. 2. Subunidades seccionais, à vista de proposição de órgão seccional. O sistema é delineado, portanto, como uma unidade, composta de subunidades em diferentes níveis, todas vinculadas ao órgão central. As disposições do Decreto-Lei nº 267, ao versarem sobre a organização das atividades da administração federal na forma de sistema, não deixam dúvida sobre tal configuração, estabelecendo como atribuições do órgão central a orientação normativa, a supervisão técnica e a fiscalização específica.
ocorre que o panorama de unicidade na gestão do RPPS do Poder Executivo Federal foi radicalmente alterado com a edição do Decreto número 10.620, de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a competência para a concessão e a manutenção de aposentadorias e pensões de regime próprio de previdência social da União no âmbito da administração pública federal. A norma em questão determinou uma cisão na gestão do RPPS, repartindo as competências entre o CIPEC, para os órgãos da administração direta, e o INSS para os órgãos da administração indireta. De pronto, é manifesta a inconstitucionalidade da previsão. Eis que, desde a edição da emenda constitucional número 41 de 2003, a reforma da Previdência do primeiro governo Lula, a vedação constitucional expressa a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. A redação do dispositivo foi modificada pela emenda constitucional número 103 de 2019, a reforma previdenciária do governo Bolsonaro, mas sem alterações quanto a esse quesito. Com efeito, desde a reforma previdenciária promovida por meio da emenda constitucional número 41 de 2003, vige na Constituição Federal a expressa vedação à existência de mais de uma unidade, órgão ou entidade, destinada a gerir o RPPS em cada um dos entes estatais, se não vejamos a literalidade da norma então exigida. Artigo 40, parágrafo 20 da Constituição, fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Como já referido, anteriormente à edição do Decreto 10.620 de 2021, a competência relativa à gestão dos benefícios previdenciários da administração direta e indireta em âmbito federal era atribuída integralmente ao CIPEC, órgão configurado como unidade sob coordenação central, à qual estão vinculados os órgãos e unidades descentralizadas, que se constituem parte integrante da estrutura daquele. Assim, ainda que estruturado antes do advento da emenda constitucional número 41 de 2003 e, portanto, da exigência de que uma única unidade realizasse a gestão do RPPS, é inequívoco que o CIPEC mantém a unidade necessária à gestão do regime e atende à previsão constitucional superveniente. Sobreveio, então, nova reforma previdenciária na forma da emenda constitucional número 103 de 2019, a qual não estabeleceu apenas novas diretrizes para a fixação das normas gerais de organização, funcionamento e de responsabilidade em gestão para o regime próprio existente, mas também reservou a matéria à edição de lei complementar. Artigo 40, essa é a redação atual da Constituição, né, modificada pela emenda constitucional de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O regime próprio da Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos e de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 20, aqui é que vem, na verdade, a alteração. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Ocorre que, a despeito da redação dada aos parágrafos 20 e 22 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, no que exigem a edição de uma lei complementar para dispor sobre normas gerais de organização, funcionamento e de gestão do RPPS, e especificamente em relação aos aspectos listados nos incisos do parágrafo 22, o presidente da República editou o decreto número 10.620 de 2021 para justamente dispor sobre organização, funcionamento e gestão do RPPS sob pretexto da centralização gradual das competências.
Ademais, atente-se para que a nova reforma previdenciária inseriu no texto da Constituição a hipótese expressa de extinção do regime próprio e sua consequente migração para o regime geral de previdência social. Não bastasse o acima exposto, cumpre observar que o decreto número 10.620 de 2021, ainda que determine a imediata cisão na gestão dos benefícios do RPPS no âmbito da administração pública federal, em verdade se destina a ser o precursor da futura unificação de tal gestão no âmbito do INSS, usurpando a expressa reserva de lei complementar estatuída pela Constituição Federal sobre o tema. Quanto ao ponto, não é possível ignorar o contexto em que o decreto em questão foi gestado. Anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, o Ministério da Economia, o então existente Ministério da Economia, instituiu um grupo de trabalho com o objetivo de promover estudos destinados à implantação de órgão ou entidade gestora única do regime próprio de Previdência Social, RPPS, dos servidores públicos civis da União, através da portaria número 562, de 14 de outubro de 2019. Esse 5 aqui foi um erro, e aí eu peço desculpas que na revisão ainda, enfim, passaram despercebidos alguns erros, né, de formatação que eu vou editar sem alterar o conteúdo, mas apenas, enfim, para corrigir, fazer essa revisão ortográfica de formatação final antes de depositar o meu voto, né, nos autos do processo. Bom, continuando. O conteúdo do parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil é, inclusive, expressamente invocado pelo ministro da Economia enquanto fundamento de validade do seu ato normativo. Paralelamente, em 13 de novembro de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que delegou a matéria objeto do estudo do grupo de trabalho instaurado pela Portaria 562 de 2019, do Ministério da Economia, à reserva de lei complementar e estabeleceu o prazo de 2 anos, contados a partir da promulgação da Emenda Constitucional, para a adequação da unidade gestora única no âmbito do RPPS da União Federal. Artigo 9º, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ocorre que, a despeito desta particularidade, as conclusões exaradas pelo grupo de trabalho no relatório final, a nota técnica SEI número 25.930/2020-ME, versam sobre 3 possibilidades distintas para a estruturação de órgão/entidade gestora do RPPS da Administração Pública Federal. Quais sejam a continuidade da prestação de serviços de concessão e gestão das aposentadorias e pensões pelo CIPEC, a criação de uma autarquia especificamente para este fim, ou a incorporação das atividades associadas à concessão e manutenção de benefícios no INSS. Pertinente observar nesse contexto que a conclusão advém também após a inserção pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, no texto constitucional, de permissão para a extinção do RPPS e a migração do funcionalismo público para o RGPS, procedimento cuja implementação é igualmente reservada à lei complementar. Propósito indisfarçavelmente embutido, entretanto, na edição do decreto 10.620 de 2021 pelo governo anterior, o que se afigura particularmente preocupante. Embora, ou seja, por mais que o decreto não modifique em si o regime de previdência de servidores públicos, mas pavimenta o caminho para isso. Embora houvesse manifestamente sobre a centralização gradual das competências para a concessão e manutenção dos benefícios do RPPS da União no âmbito do INSS, o que faz, inclusive, através da determinação de realocação de força de trabalho, de que seja concedido o apoio administrativo durante a transição, de que sejam reestruturados órgãos e entidades autorizando que simples ato administrativo disponham sobre aspectos extremamente relevantes, o decreto 10.620 de 2021 autodeclara como se tal acessão alterasse a natureza do seu conteúdo, não dispor, abre aspas, sobre o órgão ou a entidade gestora única do regime próprio de previdência social no âmbito da União, de que trata o parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição. Tatinha, faz, por favor. Dada a relevância e a complexidade da matéria, que é direito social fundamental, o recurso simplista de retórica causa espécie. Como visto, o decreto número 10.620 de 2021 foi editado em um contexto de eleição do INSS enquanto entidade gestora única do RPPS da União Federal, antecipando, no ponto, a migração dos servidores para o RGPS, chancelada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, e deu os primeiros passos em direção à sua implementação.
A incorporação das atividades associadas à concessão e manutenção de benefícios do RPPS federal ao INSS enquanto solução técnica relacionada à implantação do órgão ou entidade gestora única, nos termos da nota técnica CEI 25930/2020-ME, é a única conclusão que atribui um mínimo de lógica técnico-jurídica ao conteúdo do decreto 1020 de 2021. Ora, às vésperas do esgotamento do prazo dado pela Emenda Constitucional 103 de 2019 para a adequação da entidade gestora única, artigo 9º, parágrafo 6º, não há qualquer lógica em envolver uma autarquia dotada de autonomia jurídica, como é o INSS, alterando inclusive as atribuições que lhes são inerentes e a composição quantitativa de servidores pela seção em razão de composição da força de trabalho nos termos do artigo 93, parágrafo 7º da Lei 8.112 de 1990, apenas para fins de organização da administração pública. Também, sob tal ótica, as determinações do decreto número 10.620/2021 revelam-se manifestamente inconstitucionais ao versar sobre matéria afeta à edição de lei complementar, desrespeitando o devido processo legislativo e culminando em graves afrontas aos direitos dos servidores. 2.2 da garantia de autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial otorgada às instituições federais de ensino autárquicas e fundacionais. Eu vou pedir licença aqui só para beber uma água bem rapidamente. Retomando aqui a leitura do voto. O decreto número 10.620 de 2021, ao inovar na ordem jurídica com a outorga de competência ao INSS para concessão e manutenção dos benefícios no RPPS em relação aos servidores das autarquias e das fundações públicas, também determinou a estas entidades que promovam a revisão das suas estruturas regimentais e ou estatutos, de modo a adequá-los à mencionada transferência de competência. Faz-se imperioso notar, contudo, que parcela expressiva das autarquias e das fundações públicas é composta por universidades e institutos federais, acrescento aqui, que gozam de prerrogativas constitucionais como a autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do artigo 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. E parágrafo 2º, que é aqui que contempla também o IFAL, o disposto neste artigo, e os institutos federais em geral, né? O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Portanto, os institutos federais contam também, né, com essa autonomia constitucionalmente assegurada. Bom, nesse ponto pertinente, jamais esquecer o motivo pelo qual o artigo 207 consta na Constituição Federal e que diz respeito à necessidade, após um doloroso processo de redemocratização e de desmilitarização das instituições, de instituir proteção extraordinária às IFES, em face de futuras tentativas de ingerência de governos autoritários. Consequentemente, tem-se que a garantia da autonomia didático-científica visa assegurar que não haverá direcionamento político nos conteúdos pedagógicos, enquanto que as autonomias administrativa e de gestão financeira e patrimonial atuam como pressupostos para que a autonomia didático-científica se materialize, assegurando às universidades a necessária liberdade para que a sua organização seja o mais eficiente possível, além da prerrogativa de gestão de recursos conforme os próprios objetivos didáticos, científicos e culturais. Ratificando a seção supracitada, especificamente no que diz respeito à gestão de pessoal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe, artigo 53, no exercício da sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. Inciso 5º, elaborar e reformular os seus estatutos e regimentos em consonância com normas gerais atinentes. Parágrafo 1º, para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre inciso 5, a contratação e dispensa de professores. 6, planos de carreira docente. Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como de seus planos de carreiras e do regime jurídico de seu pessoal. Parágrafo 1º. No exercício de sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão
primeiro, propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários atendidas às normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. 2. Elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. 3. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimento referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. 4. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. 5. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. 6. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. 7. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Parágrafo 2º. As atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Então, dessa excerto da Lei de Diretrizes e Bases, não se tem dúvida de que essa autonomia se aplica também aos institutos federais. Sobre a autonomia dos entes autárquicos, é elucidativa a lição do insuspeito administrativista Eli Lopes Meireles. A autarquia não age por delegação, age por direito próprio e com autoridade pública, na medida do seu ius imperii, que lhe foi otorgado pela lei que criou. Como pessoa jurídica de direito público interno, a autarquia traz íncita para a consecução de seus fins uma parcela do poder estatal que lhe deu vida. Sendo um ente autônomo, não há subordinação hierárquica da autarquia para com a entidade estatal a que pertence, porque, se isto ocorresse, anularia seu caráter autárquico. Considerando que a ingerência que é autorizada pelo Decreto 10.620 de 2021 colide com a garantia constitucionalmente assegurada às IFES de autonomia administrativa e de gestão financeira, e que, portanto, a norma que impõe prejuízo aos substituídos aqui representados é evidentemente inconstitucional, tem-se imperiosa a necessidade de assegurar que a concessão e a manutenção de benefícios previdenciários devidos aos servidores do IFAL retornem e permaneçam sob a gestão do CIPEC, revertendo-se a sua transferência ao INSS. 2.3. Da incompatibilidade do Decreto 10.620 de 2021 com o ordenamento jurídico brasileiro. O Decreto número 10.620 de 2021, ao tratar da competência para a concessão e a manutenção dos benefícios previdenciários devidos aos servidores das autarquias e das fundações no âmbito do RPPS federal, para além da inconstitucionalidade formal já revelada, incorre em diversas afrontas ao ordenamento vigente, o que passa a ser demonstrado. Considerando que o decreto número 10.620 de 2021 dispõe sobre a gestão de benefícios do RPPS no âmbito do Poder Executivo Federal, abrangendo direito social fundamental à Previdência Social, assim como contrapõe-se a diferentes diretrizes constitucionais, tem-se impositiva a submissão da norma à proporcionalidade em seus subprincípios da adequação da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Assim, questiona-se, o decreto número 10.620 de 2021 é adequado para produzir o resultado desejado? A resposta que se impõe é negativa, eis que, destinado a centralizar competências na forma do artigo 40, parágrafo 20 da Constituição da República, a norma padece de vício de forma, porque não observa a reserva de lei complementar e, ao final, não promove qualquer espécie de centralização, à medida que mantém duas unidades paralelamente gestoras do RPPS da União Federal, quais sejam o CIPEC e o INSS. O decreto 10.620 de 2021 é necessário, isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz? A resposta que se impõe também é negativa, porque, primeiramente, deveria tratar-se de espécie normativa diversa, dada a reserva de matéria à lei complementar, e, posteriormente, porque a manutenção das atuais estruturas via CIPEC foi igualmente ponderada como viável pelo grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Economia para a implementação da unidade gestora do RPPS da União. Naquela oportunidade, a nota técnica CEI número 25.930 de 2020 do Ministério da Economia destacou como vantagens da manutenção a experiência com centralizações, da manutenção no CIPEC aqui no caso. A experiência com centralizações, expertise na gestão dos serviços de inativos e pensionistas e conhecimento dos gargalos relacionados à questão, sendo listados como óbices apenas a autonomia limitada, porque subordinada a um ministério, e a falta de uma estrutura administrativa. Ora, tendo o conhecimento específico e necessário para a prestação eficiente dos serviços, a norma opta por transferir a competência para a entidade que sequer possui tal expertise, listada entre as suas vantagens e que tem reconhecida entre as suas desvantagens
a, abre aspas, redução do quadro de pessoal nos últimos anos, estoque de requerimentos de benefícios, possível resistência dos servidores da União e dificuldades para a atração dos demais poderes e necessidades de desenvolvimento tecnológico e integração dos sistemas. Fecha aspas. Ou seja, o decreto 1020 de 2021 preteriu a expertise que atende à eficiência e, consequentemente, à eficácia, em favor da ausência de expertise, da ausência de recursos humanos, técnicos e de infraestrutura e da ausência de capital político para a finalidade desejada. Inimaginável, em tal contexto, a observância da norma ao subprincípio da adequação. Por fim, questiona-se, o decreto 1020 de 2021 é proporcional em sentido estrito, isto é, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto? A resposta impositiva, mais uma vez, é negativa. Isso porque os direitos fundamentais da Previdência Social, a participação dos servidores nos órgãos de discussão e deliberação de seus direitos e a autonomia assegurada às IFES não podem ser infirmados pela pretensa e mal feita regulamentação da exigência de uma única unidade gestora do RPPS federal, por meio do decreto, né? Sobre qualquer um dos subprincípios, portanto, tem-se inequívoca a inobservância do princípio da proporcionalidade e, consequência lógica, a caracterização de vício material no vício de constitucionalidade, material no decreto 1020 de 2021. Mas não é só. É que surge necessário notar que a alteração da gestão de benefícios promovida pelo decreto 1020 de 2021 atenta ainda ao princípio da eficiência, descrito pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes como aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. A DIN 6447, relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, decisão publicada em 23 de 3 de 2021, portanto, uma decisão relativamente recente. Sob a perspectiva do princípio da eficiência, o decreto número 1020 de 2021 admite, inclusive, a adjetivação da teratologia. Primeiramente porque, muito além da simplista atribuição de competência promovida via decreto, forçoso reconhecer a necessidade de capacitação dos servidores da entidade previdenciária para o desempenho dessas atividades, que, até o presente momento, não lhes pertence, ou quase não lhes pertence, né, somente pouquíssimos órgãos, e sequer lhes são exigidas para fins de provimento do cargo que ocupam. Frise-se que, embora regimes previdenciários, não se admite confusão entre o RPPS e o RGPS, amplamente diferentes em institutos. Ato contínuo, faz-se igualmente necessário que a gestão de benefícios do RPPS pelo INSS observe a competência constitucionalmente otorgada ao Tribunal de Contas da União, artigo 71, inciso 3º da Constituição da República, para realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas mediante controle externo. A tais apontamentos soma-se ser de conhecimento comum, a exemplo do recentemente julgado recurso extraordinário número 1171.152, em que se fez necessária a intervenção do egrégio STF para pacificar controvérsia e insegurança jurídica relacionada à banalização do descumprimento das obrigações pelo INSS, a situação de lamentável e deliberado sucateamento em que se encontra a entidade. Nesse sentido, veja-se que, a despeito de ser responsável por todos os benefícios concedidos no âmbito do RGPS, o INSS experimenta um constante esvaziamento dos postos de trabalho. É que, dos 57.681 cargos existentes no quadro de pessoal da entidade, apenas 22.925 estavam ocupados em janeiro de 2020. Perdão aí pelo número equivocado, mas é janeiro de 2020 mesmo. Ou seja, aí cerca de 40% apenas. Sem mencionar a precariedade de estruturas físicas que ameaçam, inclusive, a integridade física de servidores assegurados.
Consequência lógica, evidentemente, é um cenário de excepcional e inaceitável ineficiência da prestação do direito social fundamental à previdência social e à assistência aos desamparados. Ora, se diante das atuais atribuições o INSS atua no limiar da absoluta ineficiência, tem-se evidente que transferência da gestão do RPPS da União Federal é medida teratológica. Tem-se uma competência que é exercida com presteza e com coordenação central do CIPEC, atenta à melhor utilização possível dos recursos públicos, rentabilidade social, e que é transferida para a entidade desprovida em expertise e em recursos humanos, físicos e tecnológicos, via ato normativo impróprio. Não se ignore, por fim, que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos republicanos, artigo 1º e 3º da Constituição da República, assim como construir uma sociedade justa e solidária, voltada a erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, consubstanciam objetivos da República, artigo 3º da Constituição. Premissas que também devem ser consideradas, no caso, em exame, porque o decreto 10.620 de 2021 produz impactos necessariamente para toda a população brasileira e, em especial, para os aqui representados, que já estão lá transferidos. Conclusivamente, portanto, não se observa qualquer traço de atenção ao princípio da eficiência no conteúdo do decreto 10.620 de 2021, o que evidencia a iminência, na verdade, a concreta lesão aos direitos dos representados e impõe a procedência deste pleito. Não bastasse a inconstitucionalidade do decreto 10.620 de 2021, incorre ele em incongruências com diversas normas infraconstitucionais em vigor, se não vejamos com a lei número 9717 de 98, artigo 1º, inciso 6º, segundo a qual os RPPS, os regimes próprios, dos diversos entes, porque existe o regime próprio da União e dos entes dos estados, enfim, possibilitarão a participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. E com a lei número 10.087 de 2004, artigo 9º, que prevê a unidade gestora do RPPS prevê que a unidade gestora do RPPS contará com colegiado com participação paritária de representantes e de servidores dos poderes da União, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar a sua administração, aspectos que não estão contemplados na atual estrutura regimental do INSS, instituído pelo decreto 9.746, o ano acredito equivocado. B. Com a lei número 9717 de 98, em seus artigos 8º e 8º-A, no ponto em que esta dispõe sobre a responsabilidade dos dirigentes da unidade gestora do RPPS e dos membros de seus conselhos por infrações ao disposto naquela lei, bem como pelas ações de investimento e de aplicação dos recursos previdenciários, devendo arcar com o ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiveram dado causa. No tocante ao segundo item, a perplexidade advinda da nova sistemática está ligada à incerteza quanto à própria gestão dos recursos previdenciários e à competência para a aplicação dos valores. Não se sabe se passará ao INSS. No caso do IFAL, não passou. Há uma previsão de que isso não passaria, mas o decreto não impede que isso venha acontecer. Continuando. Bem como quanto à necessária separação dos recursos daqueles atinentes ao RGPS, além da forma de destinação das contribuições recolhidas ao patrimônio da União que custeiam a concessão dos benefícios aos servidores. Vislumbra-se de forma preliminar a possibilidade de infração a uma série de normas de natureza fiscal e orçamentária a ser melhor avaliada. Veja-se que o decreto 10.620 de 2021 não regulamenta tais questões de suma relevância, deixando-as ao alvedrio do secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, então existente, é o que consta lá no decreto, a quem atribui a edição dos atos complementares necessários à execução da centralização. Por último, pertinente observar em relação à previsão específica do decreto, no sentido de que o Ministério da Economia poderia determinar, e agora essa competência fica com o MGI, determinar a alteração da lotação ou do exercício de servidor ou de empregado para atender ao disposto neste decreto, que a interpretação sistemática da norma permite concluir que a movimentação apenas seria possível no que diz com os servidores que desenvolvam ou possam desenvolver suas atividades na área de gestão de pessoal e concessão de benefícios previdenciários, os quais poderiam ser designados para desempenhar suas atividades tanto junto ao CIPEC quanto ao INSS.
não havendo, assim, uma ampla autorização para que qualquer servidor possa ser movimentado em razão das previsões do decreto. Contudo, a falta de especificidade, ao contrário do decreto anterior, que, como dito, limitava a possibilidade de movimentação aos servidores que trabalham na área de gestão de pessoas, gera insegurança quanto aos limites da aplicação da norma. Essa necessidade de realocação da força de trabalho traz consigo, ademais, grande preocupação no tocante à consequente redução do quadro de pessoal dedicado à prestação dos serviços finalísticos do Instituto Federal de Alagoas, já carente de novos servidores docentes e técnicos administrativos em educação para tantas áreas atualmente. Preocupação essa já manifesta pelo próprio IFAL ao MGI na reunião supracitada. Em conclusão a essa análise do decreto em questão, além das inconstitucionalidades e ilegalidades aventadas, há que se destacar a insegurança jurídica por ele gerada. A vagueza da norma e a delegação da sua regulamentação à esfera administrativa dão margem à incerteza quanto aos reais contornos que ainda podem ser efetivados, com potencial ainda maior de prejuízo aos servidores públicos atingidos, que se somam aos prejuízos já decorrentes das previsões expressas da norma. 2.4, da possibilidade jurídica de revisão do Acordo de Cooperação Técnica número 35.014.227.99.2021.53. Da previsão expressa no próprio ACT. Da previsão expressa no próprio ACT. A indagação sobre a existência ou inexistência da possibilidade jurídica de desfazimento do Acordo de Cooperação Técnica foi um dos grandes quesitos frente ao qual se deparavam os servidores e servidoras mobilizados na campanha pelo retorno do Serviço de Concessão e Manutenção das Aposentadorias e Pensões para o âmbito do IFAL. Na condição de relator de tão relevante matéria neste consulp, solicitei à Diretoria de Gestão de Pessoas, DGP, do Instituto, o acesso ao inteiro teor do aludido ACT, pactuado entre IFAL e INSS, o que foi viabilizado. Ao examinar os termos do próprio ACT, qualquer dúvida ou controvérsia anteriormente existente não resistem sequer à simples leitura do que preceitua sua cláusula 10ª, intitulada da suspensão, da resilição e da rescisão. Vejamos. Este acordo poderá ser resilido a qualquer tempo, total ou parcialmente, mediante denúncia expressa de um dos partícipes com antecedência mínima de 60 dias, ficando os acordantes responsáveis pelas obrigações e beneficiando-se das vantagens somente em relação ao tempo em que participaram do acordo. Aqui cabe assim observar que a denúncia, o termo jurídico aqui empregado, não tem nada a ver com assim, denúncia jornalística ou política. Né? A denúncia é apenas um instrumento pelo qual se dá encerramento a contratos e demais atos bilaterais contraídos, né, pela administração pública, ou por ente privado também. Continuando. Parágrafo 1º. O presente acordo será suspenso por determinação do INSS, ocorrendo fato que prejudique a sua operacionalização pelo prazo necessário à solução do problema. Parágrafo 2º. O presente acordo poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, devendo notificar a outra parte por escrito, garantida a ampla defesa. Parágrafo 3º. A eventual rescisão deste acordo não prejudicará a execução de serviços que tenham sido instituídos mediante instrumento próprio, devendo as atividades iniciadas serem desenvolvidas normalmente até seu prazo final, nos termos estabelecidos entre os partícipes. Nesse passo, cumpre recorrer à precisa lição de Luiz Flávio Gomes para nos auxiliar a distinguir as diferentes modalidades de encerramento de uma relação jurídica tal como a que se estabeleceu entre o INSS e o IFAL, por força do já referido ACT número 35.014.2270.99.2021.53. Resolução é o meio de dissolução do contrato em caso de inadimplemento culposo ou fortuito. Quando há descumprimento do contrato, ele deve ser tecnicamente resolvido. Rescisão é uma palavra com plurissignificados, podendo inclusive ter o significado de resolução em caso de inadimplemento. Há também o sentido de ser a extinção do contrato em caso de nulidade. Resilição, que é o que está um dos também previstos lá no acordo, uma das possibilidades previstas no próprio acordo. Resilição é o desfazimento de um contrato por simples manifestação de vontade de uma ou de ambas as partes,
Ressalte-se que não pode ser confundido com descumprimento ou inadimplemento, pois na resilição as partes apenas não querem mais prosseguir. A resilição pode ser bilateral, que é o distrato, artigo 472 do Código Civil, ou unilateral, a denúncia, artigo 473 do Código Civil, grifos acrescidos. Diante disso, não há como subsistir a menor dúvida acerca da possibilidade jurídica de que seja revisto e, consequentemente, encerrado o acordo de cooperação técnica firmado entre o IFAO e o INSS, permitindo a cada conselheiro e conselheira votar de maneira cristalinamente consciente nesse sentido. B. Do poder de autotutela da administração pública. Ademais da hipótese de resilição, que, a priori, pela leitura do que reza o supramencionado ACT, possa parecer a solução mais adequada à matéria, não se pode olvidar a possibilidade de rescisão imediata, que, além de prevista no próprio acordo, tem respaldo no poder de autotutela da administração pública. A esse respeito, nos sirvamos do escolho de Caio César Soares Ribeiro Patriota. O princípio da autotutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Esse princípio possui previsão em duas súmulas do STF. A súmula 346, que estabelece que a administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos, e a súmula 473, que dispõe o seguinte, súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por meio de conveniência ou oportunidade, respeitados por motivo, de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Atualmente, o princípio ganhou previsão legal, conforme consta no artigo 53 da Lei 9784 de 99. Abre aspas, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Nesse contexto, a autotutela envolve dois aspectos da atuação administrativa. A legalidade, em relação ao qual a administração procede de ofício ou por provocação à anulação de atos ilegais, e B, mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento. Revogação. Conquanto não se vislumbre reputar o ato administrativo praticado pelo IFAO, qual seja o ACT número 35014-227099-2021, dígito 53, em si como ilegal, por se tratar de mero cumprimento ao disposto em veículo normativo hierarquicamente superior, não restam dúvidas, por outro lado, quanto à sua reprovação se submetido ao crivo do exame de conveniência e oportunidade, de modo a autorizar o exercício do poder de autotutela para fins não de anulação, mas sim de revogação do mencionado ato. Por fim, em cotejamento com possibilidade de resilição tratada anteriormente, o instrumento jurídico da rescisão, além de solução juridicamente adequada, se cuida de alternativa potencialmente mais vantajosa, vez que pode surtir seus efeitos de forma consideravelmente mais célere, por não se submeter ao prazo de 60 dias obrigatório no caso de resilição, um prazo previsto no próprio acordo também. Por fim, conselheiros e conselheiras do voto, por tudo quanto exposto, voto pela rescisão do Acordo de Cooperação Técnica número 35014-227099-2021-53, no exercício do poder de autotutela administrativa do IFAO. Subsidiariamente, acaso não seja esse o entendimento preponderante entre a maioria dos conselheiros e conselheiras, que se aprove a resilição do Acordo de Cooperação Técnica número 35014-227099-2021, dígito 53, devendo, em todo caso, para surtir seus efeitos jurídicos, ser comunicada esta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, bem assim ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, MGI, a fim de que se opere o mais brevemente possível a sua materialização. É como voto. E aqui eu peço licença para encerrar com um poema que nos lembra a importância de estarmos lutando juntos nessa causa. Afinal de contas, inclusive por isso, mas não só por isso,
Todos nós que estamos aqui, se não já somos aposentados, pretendemos algum dia nos aposentar, né? Intertexto. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Brecht, 1898, 1956. Conselheiro em exercício Yuri Buarque, diretor presidente do Sintetfal. É isto. Muito obrigado e perdão desde já pelo voto, reconheço longo. Maravilha, conselheiro Yuri. Parabéns aí pelo relato. Ficamos todos aí atentos. Camarada Wellington, por favor. Estou vendo aqui o Felipe, os conselheiros Felipe e a conselheira Maria Lúcia. Isso, professor Carlos. Felipe Olegário e os conselheiros Felipe Olegário e Maria Lúcia Gabriel. Com a palavra do conselheiro Felipe. Inicialmente, antes de parabenizar, mas já parabenizando o Yuri por esse voto brilhante, longo, mas necessário, né, que trouxe a questão, resolveu a questão de cabo a rabo, me desculpem a expressão, né, mas toda a matéria foi brilhantemente abordada pelo Yuri. Só recomendando ao camarada, da próxima vez, não leia os artigos, não. Faça só citação e a gente abre aqui na internet. Mas parabéns, Yuri. Grande orgulho de estar no sindicato com você e toda essa turma. Mas eu queria fazer uma saudação especial aos aposentados, na pessoa da minha amiga Leia, né, companheira de viagens da UAB. Né, quando ela estava saindo, eu estava chegando no IFAL, mas isso nos impediu de termos ótimas conversas indo para lá, para Maragogi, principalmente. Né. Um abraço a todos. Saudar essa luta espetacular, exemplar dos aposentados e aposentadas do IFAL, né? Eles e elas são a prova de que a luta dos trabalhadores, incluindo os aposentados, né, não morreu. Ela existe e vai haver resistência sempre, né? Por mais que esse governo anterior tenha usado a força de forma desproporcional e inédita contra nós, né, a nossa resistência está aí, viva, forte. Já adiantando meu voto a favor do entendimento do Yuri, né? Eu queria deixar só aqui uma fala para rapidinho aqui, que no futuro isso seja debatido, um futuro breve, né? Me dirijo especialmente aos aposentados, da possibilidade, professor Guedes, a condição de presidente e demais colegas aqui do Conselho, os aposentados teriam um representante no nosso PUSUP, né? Isso eu digo com base na Lei 11.892 de 2008, o artigo 10º, né, parágrafo 3º, que fala que o Conselho Superior terá membros da sociedade civil, que isso, a meu ver, abre a possibilidade legal também de que aposentados tenham um assento no nosso Conselho, né? O nosso estatuto não prevê, mas nós podemos sim mudá-lo para que no futuro, né, numa próxima mandato, a presença de um representante dos aposentados, né? Isso é um tema que eu acho que o nosso Consup deverá se debruçar, né, tendo em vista que muitas medidas, né, da gestão e do próprio Consup atingem esses nossos companheiros, né, de trabalho, né, que estão aposentados, mas estão aí, né, lutando, né, e muitos deles voltam a dar aula, né? Então, fica essa sugestão. Tá? E parabenizar, primeiro, a luta dos aposentados, né, inspiradora, e a luta e o voto de Yuri. Ok, conselheiro Felipe. Conselheira Wellington, quem que está? É a Lúcia? É a Lúcia. Isso. Conselheira Lúcia. Sim, presidente, obrigada. Inicialmente, parabenizar, né, o conselheiro Yuri
foi notório o quanto ele se debruçou, né, para fazer essa relatoria, pesquisou e basou juridicamente ao máximo que pôde. Parabéns, porque a gente sabe que não é fácil, né, uma relatoria e o tema também. E, assim, eu venho aqui, não tenho como passar, né, por um tema desse e não trazer alguns esclarecimentos como servidora, como técnico administrativo, trabalhando na área de gestão de pessoas, né? Então, assim, preciso reiterar aqui que, mesmo com a centralização das aposentadorias, que a centralização foi centralizada no INSS, a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, mas a coordenação de aposentadoria e pensão continua com as portas abertas e recebendo e informando os servidores. Isso, os servidores aposentados, os pensionistas e os ativos que precisam de alguma informação, que necessitam de algum esclarecimento, a CAPA continua aberta. Né? Falo isso porque, sem dúvida, nós temos 80 pessoas aqui na sala. Com certeza, os servidores aposentados, pensionistas e os ativos conhecem o Carlos, conhecem a Vivian, conhecem a Márcia, conhecem o Plínio, conhecem a Miriam, né? Que são servidores de lá, da CAPA, que sempre estão ali dispostos a ajudar da melhor maneira possível, né? Assim, eu percebi aqui durante a relatoria do conselheiro Yuri, que uma servidora colocou o problema que ela enfrentou, né, com a questão do pagamento, da suspensão do pagamento por conta da questão da prova de vida. Eu não posso deixar de destacar que o problema que ela vivenciou, né, não foi por conta da centralização, né? Eu tenho que um esclarecimento aqui, né, porque não foi por conta em si da centralização. Sem dúvida, foi por conta de um problema, outros fatores, mas não por conta da centralização. Mesmo se ela não tivesse acontecido a centralização, né, se ainda tivesse aqui com o IFAO, se não tivesse havido algum problema técnico com a prova de vida, o pagamento também seria suspenso. É um ponto. Algo que eu também preciso, por mais que já tenha sido frisado em alguns momentos, essa questão não existe com a centralização, não existe a alteração do regime, o regime jurídico, né? Nós continuamos, o servidor aposentado pelo regime próprio, ele não migra para o regime geral. É um ponto. Eu digo que por mais que se fale, a gente tem que reiterar. E também não estou aqui defendendo o INSS, certo? Eu estou trazendo esclarecimentos. E, com relação à questão da centralização, a equipe técnica que analisa os processos de aposentadoria. O corpo de servidores do INSS que analisa as aposentadorias já eram servidores que analisavam os processos inerentes ao regime próprio. É um grupo especializado. Então, não sei se é de conhecimento, né, dos que estão aqui presentes. Lúcia, conselheira Lúcia. Eu não estou conseguindo mais te ouvir, não sei os outros colegas. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Vocês me ouviram até que momento? Ah, Lúcia, foi 2, 3 segundinhos. Foi coisa muito pouca. Certo. Então, assim, eu estava falando que o grupo de servidores que analisam as aposentadorias no INSS hoje, né, com a centralização, já eram servidores que já trabalhavam, já analisavam processos relativos ao regime próprio, né? Eu acho que é uma informação que também precisa, não eram pessoas, só analisavam processos do regime geral, não eram. Então, aqui é só a cargo de esclarecimento mesmo. E reiterando o que eu disse lá no início, mesmo com a centralização, a CAP continua de portas abertas, tanto que eu vejo aqui na sala até servidores que eu mesma já atendi, né? Então, não só a CAP, mas a DGP, o IFAO, de um modo geral, continua com as portas abertas, atendendo, informando, e que o que está no nosso, vamos dizer assim, no nosso controle, o que nós podemos fazer, estamos sempre à disposição. Obrigada. Senhor presidente, o conselheiro Rivadavia.
Conselheiro Rivadavia, com a palavra. Bom dia a todos, né? Infelizmente, eu acho que foi uma das piores coisas que aconteceu, né? Na minha vida como servidor, né? E essa questão de eu pensar no dia que eu vou me aposentar e eu ia para o INSS. Imagina os que sofreram, né? Então, acho que foi terrível. Eu acho que não teve nada de bom, tá entendendo? Eu acho que eu parabenizo o companheiro Yuri. Acho que ele fez, né, ele estudou e fez um trabalho fantástico, sabe? Eu lhe aplaudo, meu irmão, viu? E eu acho que quando se pensar no servidor, se pense, né, que nós somos pessoas, que nós temos família, que nós pensamos no futuro, entendeu? Foi terrível o que aconteceu, é lamentável, entendeu? E eu espero que se resolva, eu espero que nós não vivamos mais esses tempos, né? E graças a Deus, né, que o governo mudou, que esse governo terrível que a gente teve, né, não se perpetuou, né? Então eu voto com o Yuri, entendeu? E eu voto que se desfaça todo esse mal que foi feito aos servidores aposentados e sofro com eles. E eu acho que eles ainda vão ter consequências psicológicas, já tiveram consequências financeiras, né? E eu sou totalmente contra, desde o primeiro dia que eu vi isso, eu achei terrível, achei uma coisa ruim, muito ruim mesmo. E eu espero que se resolva, eu espero que... e estou na luta, estou à disposição do que for para ajudar a reverter essa situação. Era só isso. Muito obrigado, conselheiro. O Wellington, mais algum conselheiro? Senhor presidente, a conselheira Gisele Lima. Ok, conselheira Gisele, com a palavra. Boa tarde já, né? Estão me ouvindo, gente? Eu estou aqui no computador e no celular, porque a câmera do celular é melhor. É o seguinte, eu queria parabenizar também ao relator Yuri pela excelente exposição. Longa, é verdade, Yuri, tenho que confessar que foi bem longa, mas foi necessária. E gostaria também de parabenizar a presença de todos que estão aqui, aposentados, ativos, né? Tem 82 pessoas na sala, isso é muito bom. Fora aqui, inclusive, tinha uma aposentada que estava aí na reitoria, né, presencialmente. Eu queria falar o seguinte, eu vou até usar algumas palavras de uma servidora, eu vou nomeá-la porque eu já vi que ela está aí ouvindo, né, a reunião, que é a Ana Luísa, que ela fez uma observação bem interessante quando a gente conversou sobre essa problemática da aposentadoria, que é a gente analisar sobre uma outra perspectiva também, não só sobre a perspectiva do servidor, que é crucial, mas eu não vou rebater aqui, porque isso já foi muito colocado e eu estou de pleno acordo. Mas a Ana Luísa fez uma observação bem interessante, que isso tem impactado também na instituição, porque tem muitos professores docentes, isso ela fala com mais propriedade, porque ela é do campus Maceió, eu sou do campus Penedo, e ela comentou assim, tem muitos professores docentes que já estão no período para solicitar a sua aposentadoria e estão adiando o máximo possível com receios do que pode acontecer. E isso é ruim, prejudicial, não só para o servidor, mas também para a instituição, porque isso provoca o atravancamento de você poder solicitar, principalmente agora, solicitar novas vagas, justamente para fazer concursos e tudo mais, e a instituição fica parada por causa disso também. E eu acho que é importantíssimo a gente fazer essa observação, porque a gente está fazendo análise que é corretíssimo no aspecto humano do servidor, e muitos servidores vêm colocando as dificuldades que têm vivenciado, né? E que a gente tem que ouvir, a gente tem que ter essa escuta, interpretar e analisar,
mas eu acho importante observar também o impacto sobre a instituição, né? E aí eu digo isso porque o campus de Maceió tem muitos professores que já estão aptos para solicitar e estão com receio de solicitar. E é plausível, né? Porque é justamente essa situação, eu acho que também conversa, né? Então, e aí eu acho muito necessário a gente fazer essa observação e analisar. E aí, de antemão, eu quero parabenizar a luta dos aposentados e abracei logo de cara essa luta, porque, se Deus quiser, eu também serei uma aposentada, né? E quero ter assim um tratamento digno, que eu acho que é a idade que a gente mais precisa, não é verdade? E, diante disso, já declaro o meu apoio, o meu voto a favor da relatoria do Iuri. Espero que isso seja revogado o quanto antes. Agradeço a todos e muito obrigada. Ok, conselheira. E o Wellington? Senhor presidente, no momento, só colegas da comunidade, conselheiros, não, vai, assim, se tem mais algum conselheiro que queira falar, para depois abrir para a comunidade, ou... Tranquilo. Então, enquanto não há nenhum pronunciamento mais dos conselheiros, abrir, então, aí, Wellington, para a comunidade, como foi a ordem aí que você anotou? A Leia Mello. Em seguida, o Felipe Vasconcelos. Gente, bom dia para todos. Agradeço muito a cada um de vocês que está aqui. Acho que é um conselho histórico, né? Já chegou a 83 pessoas aqui, mas o que eu precisava dizer, eu escrevi, porque como para mim não aparecia que eu tinha levantado a mão, então eu escrevi, pelo adiantado da hora, pode passar para o seguinte. Ok, Léa, obrigado. Felipe Vasconcelos. Ok, Felipe. Camarada Felipe, está com o microfone fechado. Primeiro, queria parabenizar todos os conselheiros na figura do nosso presidente, professor Carlos Guedes. Queria também parabenizar também todos os conselheiros na figura do brilhante voto do relator, Iuri, um voto histórico realmente do IFAO, que demonstra com muita fundamentação propriedade jurídica, a inconstitucionalidade, a ilegalidade e a inconveniência do ato. Gostaria também de ressaltar o meu colega Felipe Olegário, da qual voltei para ser conselheiro desse IFAO, do qual muito me representa com toda a sua participação desse conselho. Eu só queria também registrar, professor Carlos Guedes, pelo adiantado da hora, tá? Claro, ainda vai ser colocado em votação, que dizer que o relatório ele é primoroso do ponto de vista humano, técnico, jurídico, e nós sentimos muito bem representados. E gostaria também de fazer um esclarecimento também e parabenizar a Lúcia. Realmente ela tem razão. Alguns dos problemas que foram apresentados, né, do dia a dia, não era a questão da centralização da folha. Agora, fazer uma observação, mas todos agora, inclusive a gestão, da qual eu agradeço a grandeza do nosso magnífico Heitor e de toda a gestão, de compreender, né, de compreender que naquele momento havia uma visão, né, mas que realmente o IFAO, principalmente depois do voto do conselheiro Iuri, ficou muito claro que a inconstitucionalidade está caracterizada, porque só somos poucos, então o objetivo também não foi, de forma nenhuma, não foi alcançado de ir para um único instituto. O que eu pediria, professor Carlos Guedes, é que, visando até uma possível ação judicial, caso seja aprovado o relatório no futuro, se o magnífico Heitor poderia pedir ao setor de gestão de pessoal que pudesse, nesse momento, relatar todas as deficiências do acordo de cooperação técnico, porque são muitas. Eu tenho certeza, pela eficiência do setor de gestão de pessoas, da qual, inclusive, eu digo a Adriana, né, que ela foi muito eficiente de acreditar a folha para mandar para o INSS, e ela é uma pessoa muito eficiente, deu para notar, que ela possa relatar tudo aquilo que foi prometido pelo INSS e foi descumprido. Porque
numa eventual ação judicial, até caracterizada a rescisão contratual, que a gente vai pedir a nulidade do ato, a gente sabe que a nulidade do ato não vai devolver para a gente a folha. A nulidade do ato não vai devolver para a gente a folha, mas que possa ser caracterizado pelo setor de gestão de pessoas tudo aquilo que o INSS prometeu e não cumpriu, e que a gente acrescente também todos os relatos, não no relatório, mas no processo administrativo, no pedido que o professor Guedes mandará para a gestão, dizendo que foi considerado o ato nulo, para que, eventualmente, caso a ministra não devolva para o IFAO, enquanto não se criar a entidade de previdência própria, possa se pedir uma liminar para que se possa devolver. Então, o prejuízo que foi causado para os aposentados diante desse ato de cooperação, o relato de questões técnicas, que a eficiência tanto da Adriana como da Maria Lúcia, de todos, porque com certeza eles prometeram mundos e fundos, prometeram um setor próprio, prometeram entregar informações rápidas, e tenho certeza que não cumpriram. E peço desde já que essa reunião está sendo gravada, né, no sentido de que, caso tenham cumprido, que a gente não coloque aqui nesse momento alguns aspectos, porque a questão da liminar, que porventura possa devolver a folha. E agora todos estamos imbuídos todos estamos imbuídos, e a próprio setor de gestão de pessoas já se convenceu pela gestão do professor Carlos Guedes e dos pró-reitores que é melhor a gente cuidar da folha enquanto crie um regime próprio. E queria agradecer, professor Guedes, a grandeza do ato, a grandeza da pró-reitoria, a grandeza de toda a sua equipe técnica, de poder rever esse ato, né? Eu acho que primeiro pela nulidade, né? Primeiro pela nulidade e depois pela revogação do ato, porque pela nulidade fica mais fácil a gente obter uma questão jurídica, né? Através dessa rescisão, e agradecer a toda a comunidade acadêmica também que se uniu nesse propósito. Um abraço a todos. Ok, Felipe. Muito obrigado. Wellington. A conselheira Maria Lúcia e a colega Márcia Bon, da DGP. Então, a Maria Lúcia está com a conselheira, eu sou o senhor presidente. Ok, com a palavra, conselheira Lúcia. Obrigada, presidente. Professor Felipe, eu só queria destacar só uma coisa na sua fala, porque não tem como eu não falar. Não é que a nossa diretora de gestão de pessoas, Adriana Nogueira, com quem eu trabalho, minha chefe direta, uma das pessoas mais compromissadas que eu conheço no serviço público, ela não entregou a folha de pagamento do INSS, do IFAO e INSS. Ela cumpriu o que estava previsto, né, no decreto, mesmo com todas essas nuances que o relator, né, Yuri trouxe do decreto. A Adriana, a DGP e o IFAO, eles simplesmente cumpriram o que foi determinado. Então, não é que a gente entregou. Existia uma lei, existia um normativo que dizia que deveria ser cumprido, e foi o que nós fizemos, né? Então, assim, eu não posso deixar de trazer isso aqui. Mas, como está sendo gravado, e tem aí o seu pedido, mas eu vou reiterar, nós não entregamos porque nós queríamos entregar. Nós entregamos porque estávamos cumprindo, como já foi dito em várias reuniões. O ato da centralização do acordo não é um ato ilegal. É um ato legal e que foi cumprido. Mas o seu pedido, sem dúvida, vai ser transmitido. Obrigada. Tranquilo. Mais algum conselheiro? Conselheiro, não. Até o momento, não. A Márcia Bon. Boa tarde. Márcia, com a anuência aí desse conselho, a Márcia é a nossa chefe de departamento de pagamento, trabalha aí na DGP. Gostaria também de fazer uma fala e algum esclarecimento. Bom dia, Márcia. Bom dia. Agradeço o espaço de fala. Vim aqui só trazer algumas questões técnicas, esclarecer, deixar todos cientes. Acredito que não mude o que foi falado aqui, mas acho que é sempre bom a gente trazer esse esclarecimento. Então, e aproveitando que estamos aí com um quórum de bastante aposentados, que eu acho que é o público que eu quero atingir com essa fala,
eu gostaria de pontuar aqui que a CAP, ela continua fazendo o contato com os aposentados e pensionistas para que seja realizada a prova de vida. Então, a gente vem recebendo mensalmente, né, a lista dos aposentados e pensionistas que ainda não realizaram a prova de vida, e a gente faz a tentativa de contato por telefone, pelos telefones que estão cadastrados, e também pelos e-mails. Embora o SouGov ele já faça esse aviso pelo e-mail, muitas vezes a gente não consegue o contato nos telefones cadastrados. Então, a gente ainda faz mais alguma tentativa por e-mail. Então, já aproveitar e pedir para que todos mantenham aí os cadastros atualizados. Também esclarecer que a gente já recebeu alguns casos de servidores que fizeram a prova de vida, foram ao banco, trouxeram o comprovante, mas o banco não validou essa prova de vida, não fez a informação, né, junto ao sistema, ao SIAP, sistema do governo. Então, todos esses casos que aconteceram e que a gente ficou ciente deles, o próprio INSS fez a abertura de chamado junto à Central CIPEC, ao órgão central, e o problema foi solucionado junto ao banco. Então, assim, quero trazer que é muito importante que a gente tenha esses canais de comunicação, que os telefones sejam atualizados e informar que, apesar da centralização, a gente continua prestando esse serviço, né, na prova de vida. Também referente à questão dos acórdons, que foi citada aqui no chat, né, dizer que também, nesse caso, a gente continua atuando da mesma forma da anterior à centralização, né? Quando existe um acórdão, no próprio acórdão fica condicionado, né, que o recurso ele somente pode ser feito pelo interessado. Foi relatado que o IFAL anteriormente respondia. A gente só responde a um acórdão quando existe uma decisão judicial que nos impeça de fazer aquilo que ficou colocado no acórdão. Então, por exemplo, lá em 2012, 2014, a gente, por vezes, recebia acórdão solicitando a retirada de planos econômicos, mas a gente tinha, naquela época, uma decisão judicial que dizia que a gente se abstivesse de fazer qualquer supressão. Então, nesses casos específicos, a gente respondia. E por que esses acórdons, agora, quando a gente recebe, a gente encaminha para o INSS? Porque esses acórdons, eles pressupõem ajustes na folha de pagamento e emissões de novos atos. A partir da centralização, esses atos eles não podem mais ser feitos, nem os ajustes, pelo IFAL. Então, por isso que esses acórdons eles são remetidos ao TCU, por questões técnicas, mas nada é feito de uma maneira diferente do que era feito no passado. Então, a minha fala foi só para esclarecer esses 2 pontos. Obrigada. Ok, Márcia, muito obrigado. Wellington, algum conselheiro? Senhor presidente, nenhum conselheiro, só um representante da comunidade, o Felipe Vasconcelos. É só um esclarecimento. Novamente abrir aí para o Felipe. Não, só esclarecimento aqui de 1 minuto, já que eu fui citado. Eu acho assim que pela emoção da fala pode ter parecido algum tipo de alguma questão em relação à nossa diretora de gestão de pessoas e a todo o grupo. Pelo contrário, eu quero parabenizar o pessoal da coordenação de gestão de pessoas e deixar bem claro, e a Léa, o Yuri e todos os aposentados são provas disso, assim como a comunidade acadêmica do IFAL como um todo, mais especialmente do campus Maceió, do qual eu dou aula em 4 cursos, Engenharia Civil, dou aula no curso de Gestão de Turismo, Gestão de Hoteleira, e dou aula também no curso de Segurança do Trabalho, que eu fui um defensor da gestão de pessoas para poder esclarecer aos aposentados que muitos dos problemas que eles estavam enfrentando não tinham a ver com a folha de pagamento. Da mesma forma que sempre agi também de boa fé, que em momentos até eleitorais, quando surgia boatos que iam além da folha de pagamento, eu sempre agi de boa fé e tecnicamente mostrando a questão referente que era apenas a centralização da folha de pagamento,
com todas essas implicações, que são implicações terríveis para o servidor público. Então, conselheira Maria Lúcia, eu elogiei. E a palavra entregar, porque aqui a gente não está no ambiente jurídico, então eu não gostaria, de forma nenhuma, de utilizar um termo técnico em virtude de tantos aposentados. Mas eu quero deixar bem claro aqui, Maria Lúcia, que o decreto era manifestamente ilegal, o decreto era manifestamente inconstitucional, o decreto era ditatorial do ponto de vista do presidente Bolsonaro, e se não houve essa avaliação no momento oportuno, eu não posso fazer nada. Agora, isso é uma prova que a eficiência da gestão pública não significa apenas cumprir atos administrativos. Eu não gostaria nem de estar falando sobre isso, sobre o respeito, sobre tudo que eu tenho a favor do professor Carlos Guedes, mas eu sou obrigado a falar isso diante da sua fala. O decreto era manifestamente ilegal, todos os reitores retardaram, alegando questões operacionais para não cumprir um decreto ilegal de um governo ditatorial como Bolsonaro, e talvez a gente não tenha tido essa sensibilidade, e eu acredito na boa-fé do professor Carlos Guedes, e a boa-fé dele será demonstrada no voto, assim como no seu voto também será demonstrada sua boa-fé diante do brilhante voto de Yuri. Então, a boa-fé de todos aqui. Então, tenho certeza que vai sair unânime. E eu estou na idade da minha vida que eu prezo mais pela união. E agora está todo mundo junto. A grandeza é a gente reconhecer que não houve uma avaliação no momento oportuno e agora estamos todos juntos para que a gente volte à folha de pagamento. Mas eu gostaria que isso fique registrado e realmente eu presenciei, não precisa nem me falar, Maria Lúcia, eu presenciei a eficiência da Adriana. Agora, um grande gestor, como é o professor Carlos Guedes, é aquele que ouve a comunidade acadêmica, está ouvindo nesse momento a comunidade acadêmica, como ele sempre fez, e ele vai, junto com a gente, rever esse ato e vai votar pela rescisão. Eu só queria dizer isso. Desculpe agora o desabafo, porque eu me senti assim, eu acho que fui mal interpretado, de forma nenhuma, fiz nenhuma crítica, Adriana, que isso fique bem registrado. Maravilha. Wellington, mais algum conselheiro? Nenhuma inscrição, senhor presidente. O conselheiro Yuri acabou de se inscrever. Conselheiro Yuri, com a palavra. Bom, eu ouvi atentamente, né, todas as intervenções que me antecederam. Queria agradecer, né, pelas palavras, né, generosas que foram proferidas, dirigidas ao voto. Bom, eu queria só tecer alguns comentários aqui, não diria nem em contraponto, mas em complemento mesmo ao que as falas anteriores já levantaram, né? Primeiro, assim, no que diz respeito a alguns problemas que os servidores vivenciaram, como esse que foi utilizado como exemplo, né, da servidora que teve o pagamento suspenso por conta da questão de atraso na realização da prova de vida, e esse não foi o único caso dessa natureza. Me parece que a conselheira Lúcia está perfeitamente correta quando diz que isso não é uma decorrência direta do decreto 10.620, né, do decreto que efetivou a migração. Mas aí eu complementaria para dizer que não é uma decorrência direta desse decreto, mas é um dos reflexos indiretos dele. Porque como a própria aposentada que passou por essa situação, como tantos outros colegas já relataram, e aqui eu faço coro às palavras que foram ditas e enfatizo isso, o serviço prestado no âmbito da CAP, né, da Coordenação de Aposentadorias e Pensões, do IFAL, aos aposentados e pensionistas foi, historicamente, especialmente enquanto a competência para gestão e concessão de aposentadorias e pensões se encontrava no âmbito do IFAL, sempre foi um serviço de excelência, assim, reconhecido não só pela sua eficiência, pela sua agilidade, mas
pelo seu aspecto humano, né, e sua sensibilidade humana, de, por exemplo, alertar um aposentado ou aposentada sempre que a coordenação percebesse que estava se aproximando uma data de necessidade de realização de prova de vida. Já ouvi relatos de mais de um aposentado informando isso, que a coordenação de aposentadoria de pensões do IFAL tinha essa sensibilidade de informar com antecedência justamente para não chegar a ocorrer o prejuízo de o aposentado ter seus proventos suspensos e só a partir daí ficar sabendo que foi porque não fez uma prova de vida na data que estava devida. Então, sem sombra de dúvidas, assim, a permanência das aposentadorias de pensões no âmbito do IFAL evitaria uma série desses problemas. Senão, nós teríamos que admitir aqui que essa enxurrada de problemas que aconteceram do ano passado para cá, relacionados à aposentadoria e pensões, é uma mera coincidência acontecer justamente no momento de efetivação do decreto 10.620 no âmbito do IFAL. E não é uma mera coincidência, né? Tem relação com isso, né? Por mais que não seja uma decorrência imediata, direta dos termos expressos do decreto, mas é uma consequência indireta muito perceptível disso. E aqui, em nome até do Carlos, né, que já foi coordenador da CAP, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores e servidoras da instituição que já lidaram com isso. E aí tem um aspecto, um detalhe também que é relevante, que é o fato de esses servidores, ou algum, eu não sei essa quantidade, foi um dado que não deu tempo de eu levantar, já tiveram que alterar sua rotina de trabalho para passar a, na prática, servir ao IFAL e ao INSS. Então, tem servidores de IFAL que tiveram que se tornar, sem concurso público, mas por necessidade e demanda do serviço diante dessa nova realidade, servidor quase que de ambas as instituições, porque passaram a ter que criar perfil de usuário nos sistemas do INSS para poder proceder a essa interlocução das informações entre os dois órgãos. E isso gera não só uma situação anômala do ponto de vista jurídico, mas uma situação assim de estafa mesmo, de sobrecarga para os servidores em si, e uma situação efetivamente de queda inevitável na qualidade dos serviços prestados, especificamente no âmbito do IFAL. Bom, outro ponto também, a conselheira Lúcia, esclareceu muito devidamente que o decreto 10.620, e eu coloquei isso no voto também, ele não representa, e é verdade que algumas pessoas fazem essa confusão, ele não significa diretamente que há uma mudança de regime, do regime próprio para o regime geral de previdência. O decreto não faz isso, ele não prevê isso. No entanto, ele vem ao encontro de uma norma constitucional que foi inserida na Constituição da República na reforma previdenciária do governo Bolsonaro em 2019, que destina, delega à lei complementar, que esse decreto veio para fazer às vezes, a possibilidade, sim, de extinguir o regime próprio de previdência social e transformá-lo, ou conceder todos os servidores que estão nesse regime para o regime geral. Portanto, como a interpretação, inclusive jurídica, a gente pode falar aqui da necessidade, da legitimidade de se interpretar politicamente os fatos, mas até a própria interpretação jurídica das normas, ela não se restringe à interpretação literal, e sim também deve ser feita através de uma hermenêutica que leva em consideração o aspecto sistemático das normas jurídicas, aponta que o decreto, embora ele não transforme o regime próprio em regime geral, mas contribui para a criação das condições
né, as condições de sucateamento mesmo do regime próprio de previdência social para, num futuro breve, justificar a sua conversão em regime geral de previdência. Então, nesse sentido, não deixa de ser perigoso e extremamente preocupante o decreto das 620. Bom, também queria frisar que, de fato, o ato do IFAO em si, o ato administrativo do IFAO em si, o Acordo de Cooperação Técnica, não foi um ato ilegal. Simplesmente havia um decreto, que é uma norma hierarquicamente superior, e o IFAO cumpriu. O que se questiona aqui é, além da legalidade dessa norma hierarquicamente superior, legalidade e constitucionalidade dessa norma hierarquicamente superior, e nós tentamos exaustivamente demonstrar que ela é assim, patentemente inconstitucional e ilegal, algo que por si só já permitiria à administração se abster de cumpri-la, há também o fato de ser visivelmente inconveniente, né, e inoportuno, do ponto de vista das necessidades que o IFAO tinha à época da edição do decreto. Entre as necessidades do IFAO, certamente não estava a necessidade de transferir seus aposentados e pensionistas para outro lugar. Bom, e, portanto, faço até referência ao companheiro Felipe Vasconcelos, que falou aqui, no voto, eu não cheguei a propor a anulação do acordo, porque, em face do poder de autotutela, a anulação é algo que se dá quando se reconhece que o ato é ilegal. Então, eu entendi que, apesar de considerar uma medida equivocada do ponto de vista administrativo, gerencial do Instituto Federal de Alagoas, a celebração desse acordo não chegou a ser um ato ilegal e, portanto, não daria suporte a um pleito de anulação. No entanto, e aí você tocou num ponto muito importante, Felipe, dado o escasso tempo que eu tive para elaborar esse voto, eu não consegui, né, averiguar a fundo se houve, se configurou, se aconteceu da forma devidamente planejada, né, se materializou da forma devidamente planejada cada uma das etapas do plano de trabalho do Acordo de Cooperação Técnica, ou se houve alguns descumprimentos por parte do INSS. E isso é uma informação extremamente importante, porque ela pode ajudar a solidificar o pleito de rescisão. A rescisão, ela pode acontecer conforme previsto no próprio Acordo de Cooperação Técnica, e isso é informação nova para mim, mas que estava lá no acordo desde o início. E o acordo pode sim, várias pessoas me perguntaram isso, né, ao longo desses meses, mas afinal, o IFAO pode ou não pode rever esse acordo? E o tempo todo a resposta estava lá, sim, pode, é previsto expressamente lá. Então, lá é previsto expressamente que, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas, o acordo pode ser rescindido. Então, é muito pertinente essa sua colocação, Felipe, no sentido de que a diretoria de gestão de pessoas, ou o órgão ligado a ela competente para isso, o órgão não, setor, perdão, ambiente organizacional, faça mesmo esse levantamento de se houve descumprimentos, né, dos termos do acordo, de algum ou alguns dos termos do acordo, das etapas estabelecidas, porque isso fortaleceria nosso pleito de rescisão. Para além disso, eu entendo, e foi isso sim que eu coloquei no voto, que essa rescisão ela pode se dar pelo próprio poder de autotutela, porque o poder de autotutela ele prevê isso, que quando um ato é ilegal, ele pode ser anulado. Mas quando um ato não é ilegal, é legal. Admitamos que o acordo de cooperação técnica seja legal, mas é visivelmente inconveniente e inoportuno, ele pode ser revogado. Como se trata de um ato bilateral, que envolve dois entes públicos, dois órgãos públicos, então, para essa revogação do acordo, entendo eu que ela pode ser materializada através de um pedido de rescisão, de um comunicado de rescisão que, segundo o próprio acordo,
assegura ao INSS o direito de resposta, e só após isso é que essa rescisão se dará. De toda forma, eu optei por colocar a rescisão em primeiro lugar, antes da resilição, que eu vou falar sobre ela depois, porque eu acredito que a rescisão pode ocorrer de forma mais rápida, mais célere do que a resilição, porque o acordo prevê expressamente que a resilição, e aí é o encerramento do acordo por livre vontade de alguma das partes, ela, no entanto, precisa esperar obrigatoriamente um prazo mínimo de 60 dias. Então, mesmo que seja a última hipótese, que se adote, então, a resilição, e que o INSS, até esse prazo de 60 dias, junto ao Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, traga de volta os aposentados e pensionistas para o IFAL. Mas, se nós pudermos avançar no sentido de promover a rescisão do acordo, né, em face do poder de autotutela da administração, aí é um passo mais célere, né, que nós estamos dando. E, por fim, eu queria só destacar também, houve uma fala no sentido de que há, sim, pessoal especializado no INSS atendendo aos nossos servidores, e aposentados e pensionistas, e aqui nesse aspecto, eu acho que é importante, eu acho que foi a conselheira Lúcia também que levantou esse ponto, é importante mencionar a outra face da moeda desse quesito, né, que é exatamente a realocação de servidores dos órgãos, né, que tiveram suas aposentadorias e pensões entregues ao INSS, que é uma preocupação iminente do próprio IFAL, né, como o presidente, o reitor Carlos Guedes, manifestou expressamente em reunião com o Sintetfal, né, sobre essa preocupação que não só o IFAL, mas o CONIF como um todo tem tido sobre a requisição de servidores por parte do MGI e de outros ministérios, o que tem, assim, de certa forma, esvaziado, né, assim, a estrutura interna dos institutos federais em funções de extrema importância. Além desse aspecto, de se lembrar, precisamos lembrar também, não foram poucos os relatos que o Sintetfal recebeu de que o canal de comunicação, em tese criado pelo INSS para atender aos servidores, aos aposentados e pensionistas do regime próprio, né, com exclusividade, eu acho que é o canal 135, alguma coisa assim, simplesmente não funciona, não atende, as pessoas ligam e não são atendidas. E quando são atendidas, não se sabe, muitas das vezes, sanar a dúvida que a pessoa tenha. E por último ainda, há um aspecto de extrema preocupação, de extrema relevância, que eu sequer mencionei no voto, mas poderia tê-lo feito sem problemas. Quando o representante do INSS esteve participando da primeira reunião entre o Sintetfal e a equipe da reitoria acerca dessa matéria, o coordenador do processo de centralização das aposentadorias e pensões, ele admitiu na reunião, de forma expressa, todo mundo que estava lá, mais de 80 pessoas que estavam participando presencial ou remotamente, perceberam que ele admitiu que o Ministério Público já questionou essa alternativa, essa possibilidade de se estabelecer um atendimento diferenciado, uma fila única para os servidores do regime próprio, separado da fila dos beneficiários do INSS pelo regime geral. Então, o Ministério Público, já no popular, caiu em cima disso, porque considera que é inadmissível que o INSS tenha duas filas separadas, se são todos cidadãos, né, beneficiários daí da Previdência Social, só que uns no regime geral e outros no regime próprio. Então, assim, é absolutamente incerta a permanência dessa sistemática de atendimento diferenciado no âmbito do INSS, o que é um aspecto, um detalhe igualmente preocupante. Bom, é isso. Espero ter contribuído aí para o debate e devolvo a palavra para o presidente. Ok, conselheiro Yuri, muito obrigado. Wellington, mais algum conselheiro? Não, senhor presidente, nenhum conselheiro. Só... Podemos, então, encaminhar para a votação. Já são 13 horas, estamos chegando já aí ao prazo final aí do
a nossa reunião. Vamos até pensar aí. Professor Guedes. Encaminhar aí. Oi, Yuri. Eu queria só fazer um apelo para que nós pudéssemos ouvir o Sérgio Tavares, porque ele é um aposentado, ainda não fez nenhuma fala aqui, faz parte da comunidade acadêmica. Gostaria de ouvir o Felipe também, mas assim, o Felipe já baixou a mão, acredito que ponderando que como ele já fez outras falas, né, é pertinente, né, que a reunião prossiga, mas o Sérgio, no entanto, não fez nenhuma fala. Eu acho que era importante ouvi-lo como membro da comunidade e aposentado também. Tranquilo, então. Com a anuência aí desse pleno. Camarada Sérgio, está nos ouvindo, Serginho? Boa tarde, né? E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o trabalho do Yuri, um trabalho magnífico. Eu hoje eu preferia estar presencialmente aí, mas tive alguns compromissos e por esse motivo não pude estar presente. Mas eu gostaria de colocar uma fala, né, e colocar uma fala de Cecília Meirelles, que eu acho ela fantástica, que ela diz o seguinte: não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. E com isso daí eu gostaria até de fazer meia-culpa, né? Porque infelizmente nós passamos desse governo Bolsonaro praticamente inoperante. E ele tentou governar o país por intermédio de decretos. E decreto tem prazo de validade, né? Que foi isso que fez o regime militar aí nos últimos anos, nos 20 anos que governou o país. Então, com isso eu faço uma meia-culpa e, ao mesmo tempo, pedir a sensibilidade dos conselheiros e do próprio reitor, que já foi sensível à nossa reivindicação, não vou entrar nos melindres, né, que o Yuri coloca, o Yuri tem conhecimento sobre isso, mas eu vou falar anular, né, mas revogar esse decreto, eu acho que seria um ato de humildade muito grande, um ato de sensibilidade com as questões que vem acontecendo com os servidores, e com isso parabenizar todo o pessoal. Agradeço aí, apenas e agradeço por essa breve fala. Maravilha, Serginho. Um grande abraço. Gente, não havendo aí mais manifestação dos conselheiros, colocar então em regime de votação. Serginho, se você puder fechar o microfone. Maravilha, obrigado. Então, como vota o conselheiro Felipe Olegário? Presidente, assim como em 1º de janeiro de 2023, o presidente Lula revogou vários decretos ditatoriais que tentaram destruir nosso serviço público, né? E liberavam armas para a população. Nesse momento, a gente cumpre o mesmo papel de revogar, de rescindir, enfim, como nos termos do voto do Yuri, nós vamos afastar, né, diante dessa resistência belíssima dos aposentados, nós vamos afastar um ataque covarde à nossa categoria, à nossa classe. Então, voto louvando o relator e a luta dos aposentados, voto com o relator. Como vota a conselheira Gisele Oliveira? Seguindo as palavras de Olegário, eu também voto com o relator, voto com a luta dos aposentados. Valeu, gente. Como vota a conselheira Vanine Borges? Em apoio, né, à luta necessária dos aposentados e de todos nós, eu acompanho o voto brilhantemente fundamentado do conselheiro Yuri também. Como vota a conselheira Maria Lúcia? Acompanho o relator, presidente. Como vota o conselheiro Rivadavia Souza? Eu voto com os aposentados e com o relator. Como vota o conselheiro Arthur Barbosa? Como vota o conselheiro José Miraldo? Acompanho o voto do relator Yuri. Como vota a conselheira Thalita Moraes?
Como vota o conselheiro Yata Newton França? Como vota o conselheiro Éder Júnior? Parabenizo o relator e acompanho o voto. Como vota o conselheiro Roberto Fernandes? Como vota o conselheiro Alexandre Bonfim? Acompanho o relator, presidente. Como vota o conselheiro Peterson Lessa? Como vota a conselheira Samira Aguiar? Como vota a conselheira Adenilda Alves? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Adelmo Bezerra? Acompanho o relator. Acho que o Alfredo Dacal, o conselheiro Alfredo Dacal, acho que se ausentou, né? Fica, então, aprovado nos termos do voto do relator. Senhor presidente, ele levantou a mão aí. Conselheiro Iato. Conselheiro Iato. Professor, eu gostaria de colocar meu voto, certo? Eu acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Yuri. Iata. Bom, então, fica aprovado, então, nos termos do voto do relator, a revisão aí do termo de acordo de cooperação técnica firmado entre o IFAO e o INSS, que implementou os ditames do decreto 10.620/2021, transferindo a concessão e a gestão de aposentadorias e pensões do IFAO para o INSS. É isso, gente. Não encerramos ainda a nossa reunião, mas hoje a gente comemora dia 20 de julho, né, Dia do Amigo. Comemoração, na verdade, pretendia celebrar a chegada do homem à Lua, né? E significando que juntos os povos poderiam conseguir superar desafios quase impossíveis, né? Então, parabenizar também aí pelo voto do Yuri, né, por essa dedicação, por essa atenção que ele tem, esse cuidado que ele tem sempre, né, nos relatos, né, e por ter enfrentado esse desafio. Yuri? Wellington? Conselheiro Yuri, gostaria de fazer uma fala? Conselheiro Yuri está solicitando a fala. Só apenas agradecer, não vou me estender mais, porque já abusei do tempo de todas e todas na própria leitura do voto, mas apenas agradecer mesmo pelos votos, né, de confiança mesmo depositados na relatoria a mim incumbida, e, acima de tudo, parabenizar, né, aos servidores aposentados e pensionistas, e também da ativa, que estão nesta incansável e necessária e justíssima luta. Eu acho que o combustível para eu praticamente virar à noite tentando terminar esse voto foi saber que tinha um coletivo organizado de pessoas comigo e ao meu lado nessa luta, né? Então, é uma conquista nossa, da categoria, do Sintetfal, faço aqui referência também à presença da ACIFAL, e nossa luta continua até que a medida seja completamente revertida. Um forte abraço. Conselheiro, muito obrigado.